Irmãos, bom dia, paz, tudo bem? Eu queria agradecer ao Eduardo pela oportunidade de estar ministrando algo que Deus colocou no meu coração e dizer aos irmãos que estamos bem, graças a Deus, apesar das dificuldades da pandemia, né? Eu tenho continuado trabalhando em escalas, né? Até mesmo como o irmão Wallace falou no último vídeo, às vezes a gente trabalha em casa é bem pior, é bem mais pesado do que você frequentando a empresa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Neemias, nos primeiros capítulos. Né? O Senhor, um tempo atrás, ele me permitiu ver uma mensagem que realmente falou muito no meu coração. Né? Nesses últimos tempos vivemos momentos de ansiedade, momentos de preocupações, é normal, não é porque somos crentes, somos cristãos que estamos ilesos, ou isentos de passar por dificuldades. Né? No livro de Neemias, no primeiro, segundo, terceiro capítulo, fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Eu fiz algumas anotações e o que eu queria falar para vocês. Nesses momentos de dificuldade, muitas vezes a gente se amedronta, a gente para de sonhar, para de acreditar muitas vezes, devido às circunstâncias. Mas Deus nos garantiu que Ele estaria conosco a qualquer momento, em qualquer situação. Né? Eu não sei como os irmãos estão em casa, espero que estejam bem. Não sei como é que estão nos seus trabalhos, se esse período de pandemia vocês meio que abortaram, mesmo que momentaneamente, algum sonho de vocês. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E esses momentos servem para refletirmos, procurarmos melhorar, procurarmos reconstruir muros familiares, né? A correria do dia a dia não nos permite muitas vezes que a gente passe mais tempo com a nossa família ou a gente acaba não valorizando o tempo que tem, né? Então é momento de reconstrução de muros, é momento de reconstrução de sonhos, de projetos. Não é problema algum você sonhar, você querer crescer, você querer viver o melhor de Deus nessa terra. Né? No capítulo 2, entre o capítulo 11, versículo 11 e o versículo 16, algo me chamou muita atenção. Né? Neemias ele viu a necessidade de reconstrução dos muros e quando ele chegou a Jerusalém com, com a permissão do rei, ele observou as coisas. Ele observou, ele não contou para ninguém. Ele pegou alguns trabalhadores de Jerusalém, alguns amigos, e foi olhar Jerusalém. Mas entre o versículo 11 e o versículo 16, ele não abriu a boca para dizer o que Deus colocou no coração dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente é rodeado por pessoas no nosso trabalho, na família, ou seja lá quem for, aonde quer que seja, que não sonham com a gente, né? Infelizmente. A gente precisa, às vezes, se calar, ver o direcionamento de Deus, para que no momento certo a gente possa compartilhar, porque às vezes a gente está tão empolgado com alguma coisa, querendo
viver algo que Deus colocou no nosso coração, que a gente às vezes acaba falando demais e nem sempre as pessoas elas entendem o teu sonho ou realmente querem sonhar com você, né? Infelizmente. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que nem tudo que a gente sonha a gente precisa compartilhar. A gente tem que realmente colocar nos pés do Senhor, né? Seja com a nossa família, seja algo simples, né? Como, sei lá, comer um cachorro quente no parque ou seja lá o que for. Nem todos ficarão felizes com os nossos sonhos, com a nossa felicidade. Existem aqueles realmente que abraçam a causa, aqueles que sorriem com você, mas mesmo assim, Neemias, antes de falar com eles, Neemias sondou, observou e cuidou para que na hora certa, né, ele falasse algo. Por que isso? Porque também no texto fala sobre Sanbalat e Tobias. Eles zombaram, eles desdenharam do projeto, né? Então a gente precisa ter cuidado e observar quem é que a gente permite que esteja à nossa volta, né? Um outro texto, uma outra parte, a continuação desse texto, né, fala-se no capítulo 3, que eu achei extremamente interessante. Esse livro ensina muito a gente, ensina muito, né? Agora falando sobre igreja, sobre o corpo de Cristo, né? No trecho, ele fala que a partir do verso 16, 17, ele contou para as pessoas o que ele pretendia fazer, que era a reconstrução dos muros, né? E no capítulo 3, ele fala que todos participaram na frente das suas casas, todos fizeram uma parte. E uma hora, e muito em breve, estaremos voltando a comunhar, a congregar juntos, a comungar juntos. E a igreja, o pastor Joel, os líderes, eles precisarão de nós, né? Porque não é fácil a gente estar em casa, vivendo como igreja, é totalmente diferente. Infelizmente, é totalmente diferente. Para alguns, não digo para todos, né? Congregar em casa, comungar em casa e na igreja, né? Então, quando a gente voltar, muitas coisas vão mudar, né? Eu acho que essa pandemia ela serviu muito para a gente aprender a respeitar o outro, para a gente poder entender o outro melhor. Então, como no livro de Neemias, todos fizeram a sua parte, né? Então, como igreja, a gente precisa, a partir de hoje, startar essa ideia. Vamos colaborar mais com os nossos líderes, vamos colaborar mais com o crescimento do reino de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que breve o Senhor virá. Está muito perto. E que estejamos preparados. Não que estar preparado seja um pré-requisito para a nossa salvação, porque não é mediante o que a gente faz, é mediante o que ele fez. Então, irmãos, eu deixo aqui essa mensagem, desculpa por ter ficado um pouco comprida. Espero ter conseguido compartilhar um pouco do que o Senhor tem ministrado no meu coração. Fiquem todos na paz.